Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre a cirurgia de amígdala, tá? E as possibilidades da cirurgia de amígdala que a equipe aqui da Livide de otorrinos está habilitada a realizar, certo? Então, quando a gente fala em cirurgia de amígdala, a gente tá falando geralmente ou de um problema causado pelo tamanho da amígdala, tá? Então, um problema obstrutivo, um problema de ronco, por exemplo, de dificuldade de se alimentar, um sono agitado em crianças, uma apneia do sono em adulto, tá? Ou a gente está falando de infecções recorrentes. Existem outras indicações dessa cirurgia, mas essas são as mais comuns, tá? Tanto em crianças quanto em adultos, né? E a cirurgia de amígdala, ela é uma cirurgia que requer uma anestesia geral. Portanto, é uma cirurgia que é realizada em ambiente hospitalar. Tá? Então, nós aqui da Clínica Livide, nós somos credenciados de diversos hospitais em São Paulo e vamos operar no hospital em que o paciente tem, ou tem direito pelo seu plano de saúde, ou que a pessoa escolhe pagar uma internação particular, tá? Mas a cirurgia a gente não consegue realizar aqui porque precisa de uma anestesia geral e para a segurança do paciente, isso é realizado em ambiente hospitalar. Tá? Uma vez que a cirurgia necessita de anestesia geral, é uma cirurgia em que há necessidade de jejum pré-operatório, tá? Então, todos os pacientes que são submetidos à anestesia geral eletiva, né, ou seja, de forma programada, esses pacientes precisam ficar 8 horas em jejum de alimentos sólidos, tá? Para a criança, geralmente a gente libera líquido 2 horas antes e isso é enviado de uma maneira separada, a orientação bonitinha, certinha, para os pais na consulta pré-operatória, tá? Em relação a exames pré-operatórios, isso varia muito da situação clínica de cada pessoa, se a criança, por exemplo, tem bronquite, tem asma, ou se o adulto toma algum medicamento para pressão, diabetes, medicamento para emagrecer. Então, tudo isso é avaliado na equipe, né, antes da gente dar as orientações pré-operatórias, isso é bem explicadinho, e a pessoa precisa chegar em jejum para a cirurgia. A cirurgia, então, é feita com anestesia geral e existem 2 técnicas para a gente realizar a cirurgia de amígdala. A técnica tradicional, que a gente faz um corte no pilar amidaliano, como se fosse na cortininha, né, da amígdala. A gente faz um corte, que esse corte pode ser a frio ou pode ser com instrumentos que a gente chama de ar quente, né, ou bipolar ou radiofrequência. Faz um corte e disseca a amígdala, tá? A bolinha da amígdala da musculatura ao redor. Então, essa é a técnica tradicional. Com ou sem pontos, dependendo, por exemplo, se é uma cirurgia para ronco, você pode necessitar fazer uma sutura, né? Então, para você ter um efeito melhor aí na apneia do sono, principalmente em adulto. Mas, independente disso, na tradicional, corta, disseca e tira a amígdala. E existe a técnica intracapsular, que é uma raspagem da amígdala. Então, não tem esse corte, né? A gente não chega na musculatura e é como se a gente fizesse uma raspagem. Sabe quando a gente vai comer um mamão, por exemplo? Você corta o mamão no meio, você disseca, você mantém a casca do mamão, né? E você corta todo o mamão por dentro. Então, a cirurgia da amígdala intracapsular, ou a raspagem da amígdala, ela é menos invasiva porque você não tem corte e você não tem lesão de musculatura. Tá? Isso é discutido caso a caso, é sempre uma decisão do paciente ou dos pais, no caso das crianças, tá? Mas aqui na Clínica Livide, a nossa equipe, ela tá capacitada para realizar os 2 tipos de técnica cirúrgica de amígdala, tá certo? Independentemente do tipo da técnica cirúrgica, tem o tempo da cirurgia, tá? O paciente acorda, né? Precisa ficar em observação no hospital, tá? E aí isso varia muito. Na maioria das vezes, crianças costumam ter alta no mesmo dia. Adulto varia um pouco da cirurgia, de como que foram as coisas, né? E a gente pede um repouso aí de 1 semana, pelo menos, das atividades para as crianças. Adulto, dependendo do que é feito, pode precisar um pouquinho mais de tempo de repouso, tá certo? A ideia, né, da cirurgia de amígdala é melhorar a qualidade de vida. Então, a gente preza muito por indicar a cirurgia para os pacientes que têm uma boa chance de melhorar, tá? Tanto das infecções recorrentes, quanto do ronco, quanto da obstrução, tá certo?
E aqui a gente, então, trabalha de maneira particular, né? Então, temos a equipe, então é sempre um cirurgião principal, um cirurgião auxiliar, tá? Que geralmente a gente, como auxiliar, somos nós aqui da equipe, né? Que temos esse alinhamento. E um anestesista, que é o anestesista próprio nosso, tá? Que são pessoas de grande confiança. E um instrumentador, tá? E aí vai a equipe toda no hospital e o pós-operatório é feito pelo cirurgião principal, mas caso haja alguma necessidade, alguma urgência, nós aqui da equipe também nos ajudamos.